Filipenses, capítulo 1, versos do 1 ao 11, da palavra do Senhor. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Deus, carecemos, Pai, da Tua boa mão sobre as nossas vidas. Careço, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Do que adianta, ó Deus, estudar uma semana toda, se preparar, ó Deus, saber detalhe por detalhe desses versos, se o Senhor não me usar com poder e graça. De nada, Senhor, isto valerá. Ó Deus, eu me humilho diante do Senhor, me escondo, ó Deus, atrás da cruz de Cristo, e que esta noite, ó Deus, o Senhor traga luz a estes corações, que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, tal como podemos ouvir a voz uns dos outros, que possamos ouvir, ó Deus, o Teu Espírito a falar profundamente ao coração de cada um de nós, alimentando-nos, nos desafiando, trazendo a Deus esperança, alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, estaremos nos próximos 2 meses expondo a carta de Paulo aos Filipenses. Confesso a vocês que isso não tem sido uma prática de muitas igrejas aqui em nossa cidade, mas é uma prática que nós estamos buscando resgatar de homens do passado, onde eles expunham os livros das Escrituras, e às vezes o pregador vai precisar pregar aquilo que ele não queria, e vocês também vão precisar ouvir aquilo que vocês não gostariam, mas é a palavra de Deus. Por isso, estaremos trabalhando a carta de Paulo aos Filipenses em 2 momentos. Talvez a primeira parte esse ano, e quem sabe só voltaremos a concluí-la num segundo momento no ano que vem. Mas estaremos trabalhando sobre esse tema relacionado à alegria. Estaremos expondo então, com a ajuda desses 5 pastores que mencionei para vocês, esta carta preciosa, que certamente Deus tem muito para falar às nossas vidas e aos nossos corações.
Eu preciso, de maneira inicial, justificar para vocês por que a alegria. Porque a alegria é o tema central desta carta, é um dos temas centrais. Para vocês terem ideia, existem pelo menos 16 expressões nesses pequenos 4 capítulos que vão falar da alegria, do contentamento ou expressões relacionadas à alegria. E de fato essa carta é carregada com esse tema, a despeito das circunstâncias. Por isso, nós precisamos compreender, irmãos, que esta carta tem muito a nos ensinar e a nos desafiar sobre a alegria. Faço minhas palavras de um teólogo luterano do século XIX. Essa é a melhor foto que encontramos dele, me perdoe. Mas ele dizia o seguinte: a alegria é a música que atravessa esta epístola. Assim como o sol se espalha sobre a terra, a epístola toda irradia alegria e felicidade. Nós vamos ver, irmãos, que nesses 4 capítulos, Deus tem muito a nos ensinar a respeito do contentamento, da alegria, e temos muito que aprender a respeito disso. Eu quero, de maneira inicial, tratar algo porque é muito importante esse tema nos dias de hoje. Por exemplo, temos passado hoje em dia uma luta muito grande relacionado a irmãos, pessoas com depressão. Certamente você conhece alguém que passa por isso. Alguém que está triste, alguém que está deprimido, alguém que está desanimado, alguém que não tem mais vontade de viver, vontade de fazer as coisas. Provavelmente você conhece alguém que está passando por esse tipo de dificuldade. Ao mesmo tempo, você conhece também irmãos e pessoas que, apesar de não estarem num grau de depressão, elas estão buscando ser felizes e buscam a felicidade em muitas coisas. Mas é uma felicidade circunstancial, ou seja, se a minha casa está tudo bem, eu estou feliz. Se as minhas finanças estão bem, eu estou feliz. Se os meus filhos estão com saúde, eu estou feliz. Mas quando o casamento não está bem, quando a saúde financeira da casa não vai bem, quando os filhos estão passando com problemas, você perde aquela alegria. Então temos pessoas que estão depressivas, temos pessoas que estão felizes por causa das circunstâncias, e a verdadeira alegria que a palavra de Deus nos mostra é uma alegria que independe das circunstâncias da vida. Nós podemos, eu peço para vocês abrirem no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então você nesse momento finta os seus olhos nessa epístola e diz: pronto, pastor, certamente o apóstolo Paulo estava passando por um momento de muita alegria, porque ele vai falar muito sobre esse tema e tem muito a nos ensinar sobre a alegria verdadeira. Irmãos, o nosso maior desafio vai ser contemplar a circunstância que Paulo estava vivendo e aquilo que ele nos escreve. E aí a maior lição certamente vai ser nós contemplarmos à luz das Escrituras que um crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele é alegre, ele pode ser feliz. Isso não depende da circunstância que está à sua volta. Essa é a grande lição que nós iremos tirar nesses 2 meses. E Deus vai falar muito aos nossos corações em áreas muito específicas. Eu creio nisso, para a glória de Deus, que Deus traga alegria aos nossos corações, que Deus traga uma esperança que renove a nossa fé, em nome de Jesus. Queria convidar vocês para lermos os versículos 1 e 2. A saudação do apóstolo Paulo e o que ele tem para nos ensinar de maneira inicial. Vamos ler? Verso 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus,
Irmãos, pastor, quem escreveu esta carta? Foi Paulo, irmãos. Disso não temos dúvidas. Paulo, na maioria das suas cartas, se não em todas, ele inicia os seus escritos mostrando que ele é o autor de tais escritos. O fato dele descrever Paulo e Timóteo, há quem diga que na verdade Paulo, ele citou as palavras para este jovem que ele conheceu na sua segunda viagem, antes de adentrar em Filipos, na Europa. Ele passou por uma cidade chamada Listra, onde ali tinha um jovem que foi muito bem falado e recomendado, filho de uma crente, judia, e de um pai grego. E este jovem, então, chamado Timóteo, passa a acompanhá-lo. E nesse momento que ele está escrevendo esta carta, Paulo, então, está na companhia de Timóteo. Mas onde é que Paulo estava? Nós entendemos, irmãos, que Paulo, ele está na sua na sua primeira prisão em Roma. Eu preciso lembrar a vocês que Paulo, o seu ministério foi marcado por muitas perseguições. O próprio Cristo disse para Paulo: olha, você vai descobrir o que sofrer pelo Evangelho, o que é padecer pela causa do Evangelho. Se você for ler o livro de Atos, depois da conversão de Paulo, queridos, Paulo passou por situações difíceis. Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado com varas, Paulo foi preso, Paulo teve que descer fugido dentro de uma cesta, Paulo foi picado por cobra, Paulo passou pelas mais diversas lutas em sua vida. E nesse momento, nós acreditamos que Paulo está escrevendo por volta do ano 61, quando ele estava preso em Roma. Lembremos, Paulo, quando estava em Jerusalém, ele, devido à perseguição dos judeus, ele foi preso, e o processo de Paulo arrastou-se por 2 anos, ao ponto dele, como cidadão romano, poder apelar para César. É quando Paulo apela para César, e então ele é enviado para a Itália, para Roma, onde ali ele chega, depois de naufrágio, depois de passar por Malta, ele chega ali, e ali ele permanece numa prisão domiciliar. E aí é o finalzinho do livro de Atos, onde diz que Paulo naquela prisão ficou acompanhado de um guarda romano. Há quem diga que ele estava acorrentado a esse guarda, mas ele tinha liberdade para receber pessoas, para pregar, para escrever suas cartas. E lá, segundo o livro de Atos, capítulo 28, os últimos versos de Atos, diz que Paulo permaneceu lá por 2 anos. Então, nós entendemos que Paulo escreveu esta carta da prisão em Roma, a primeira, porque depois ele seria solto, e aí passaria por outro momento onde ele seria preso. E aí teríamos, por exemplo, como nós já estudamos aqui, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que ali sim foi uma segunda prisão onde ele sairia para a morte. Mas Paulo está preso. Paulo passa nesta prisão 2 anos, com mais 2 que ele já tinha, já estava 4 anos passando pelas cadeias. E Paulo escreve para quem? Segundo o texto, diz que Paulo e Timóteo, eles são descritos aqui como servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo Jesus. E ele está escrevendo a todos o quê? A todos os santos em Cristo Jesus, todos aqueles que foram separados para a causa do Evangelho, para todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aonde? Da cidade de Filipos. Filipos foi a primeira cidade na Europa onde foi estabelecida uma igreja, e Paulo foi quem fundou, plantou esta igreja. Paulo então está escrevendo esta carta para esses irmãos, inclusive para bispos e diáconos. Se você ler as outras cartas de Paulo, esta é uma saudação diferente,
Porque nas outras ele não usa e nem se dirige a bispos e diáconos, não faz isso. E surge a pergunta, por que para a igreja de Filipenses, ele então faz estas citações de bispos e diáconos? Há quem diga, irmãos, temos alguns motivos. Primeiro, porque esses bispos e diáconos teriam sido aquelas pessoas que teriam incentivado a igreja de Filipos a ofertar, a contribuir com o ministério do apóstolo Paulo, e que por isso Paulo também se dirige a eles. Há uma segunda opção, de que aqueles bispos e diáconos, na verdade, Paulo está falando para eles com a intenção de que eles sejam instrumentos em instruir a igreja naquilo que ele estava falando. Mas também há uma terceira opção, de que Paulo cita bispos e diáconos, porque queria endossar para a igreja a autoridade daqueles homens, na igreja que ele plantou e fundou ali em Filipos. Então, vamos fazer um rápido resumo. Paulo escreve esta carta para os crentes da cidade de Filipos, a primeira igreja na Europa que Paulo fundou. Paulo está preso em Roma e Paulo tem o desejo de externar para aquela igreja a sua alegria, mas também aquela igreja passava por alguns problemas. Um deles eram os falsos mestres que estavam aparecendo no meio deles, e tinham duas mulheres naquela igreja que estavam, se desentendendo e que estavam dividindo a congregação, a igreja ali em Filipos. Então Paulo escreve com esse propósito também. Então Paulo ele vai e saúda aquela igreja com a graça e a paz, da parte do nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está, na verdade, irmãos, nos versículos 1 e 2, introduzindo a sua carta, saudando aquela igreja e aqueles crentes ali na cidade de Filipos. É quando, irmãos, dos versículos 3 ao 11, Paulo ele vai mostrar como ele era grato a Deus pela vida daqueles irmãos. E aqui nós estamos tentando mostrar que essa epístola, ou seja, essa carta de Paulo, ela é caracterizada pelo tema da alegria. E para isso nós vamos ver dos versículos 3 ao 8 elementos que mostram por que Paulo era grato a Deus, a alegria de Paulo, elementos dessa alegria nesses versos. E então nós estaremos aprendendo um pouco mais a respeito dessa epístola e como Paulo é grato a Deus pela vida desses irmãos. Vamos então, Paulo inicialmente no versículo 3, ele vai mostrar que um dos elementos da sua alegria era o fato dele recordar as lembranças, a alegria das lembranças. Olha o que é que ele diz, leiamos, versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Esta expressão dou graças vem de onde veio da língua inglesa a nossa palavra Eucaristia, que dá a ideia da ceia do Senhor. Quem sabe é um símbolo. Assim como o crente ao ministrar a ceia é grato a Cristo por aquilo que ele fez por ele, Paulo, a dar graças a Deus pelos Filipos, usa esta mesma expressão para mostrar que ele é grato a Deus pela vida daquela igreja. E Paulo vai dizer, olha, meu Deus, eu sou grato ao Senhor pela vida desses irmãos, por tudo o que eu recordo. Paulo recordava de quê? Vamos para Atos capítulo 16. Vou fazer um pequeno resumo do que Paulo recordava. Deixe-me contar para vocês como tudo começou nessa igreja e o que Paulo então vivenciou. O capítulo 16 de Atos é o registro do início da plantação daquela igreja ali em Filipos.
Se fôssemos imaginar tudo que Paulo estava recordando, vamos então para o início, onde tudo começou. Deixe-me contar algo para vocês. Depois você chega em casa e lê o capítulo 16 de Atos. Eu vou sintetizá-los para vocês. No capítulo 15, no finalzinho, Paulo e Barnabé haviam brigado. E nessa briga eles precisaram se dividir. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Paulo estava decidido a ir para a banda da Ásia. Mas durante a noite ele teve um sonho. Um sonho de um homem da Macedônia, ou seja, um homem daquela área de Filipos, daquela região, que dizia para Paulo: Paulo, olha, vai para a Macedônia, Paulo. Não passa adiante da Macedônia, vai para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entendeu da parte de Deus que ele não deveria ir para a Ásia, e foi desafiado a adentrar no território europeu. Então ele vai, se dirige, é quando ele chega na cidade de Filipos. E qual foi o procedimento de Paulo ao chegar nessa cidade? Paulo, ele começou no sábado a procurar se reunir, e ele se dirigiu a um rio daquela região, onde haviam mulheres que estavam orando. E neste sábado, passado 3 dias que eles estavam lá, Paulo chegou nesse rio lá em Filipos e começou a pregar para aquelas mulheres que estavam orando. Foi quando, irmãos, segundo o texto bíblico, uma moça chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela teve os seus olhos abertos pelo Senhor e acolheu Paulo, acolheu Timóteo, que já estava acompanhando Paulo nesta viagem, os demais que estavam com eles, acolheu em sua casa. A casa de Lídia foi pregada a palavra de Deus para eles. A casa de Lídia se converteu ao Senhor, foi batizada Lídia e sua família, e Lídia abre a sua casa como que num ponto de pregação para acolher o apóstolo Paulo, Timóteo, ali na cidade de Filipos. Tínhamos ali o início de uma pequena igreja na cidade de Filipos. Mas, segundo o texto bíblico, nós vamos ver que Paulo, ele, passado alguns dias, ele continuou pregando na cidade de Filipos. E havia uma moça endemoniada que ficava perturbando a pregação do apóstolo. Foi quando o apóstolo Paulo, e diga-se de passagem, essa mulher que perturbava Paulo, que era endemoniada, na verdade ela era uma adivinhadora. Paulo então expulsa o demônio daquela mulher. Cremos que aquela mulher teve a sua vida restaurada, e os seus senhores acusam Paulo e, Silas, de estarem perturbando a vida deles. Os senhores ganhavam dinheiro com aquela mulher que era adivinhadora. Agora ela não era mais adivinhadora, e o que é que acontecera? Os seus donos chegaram às autoridades romanas e disseram: olha, esses judeus estão aqui para perturbar a nossa vida. E o que é que os homens fizeram? Os romanos prenderam Paulo e Silas. Tudo isso, irmãos, é para vocês entenderem o que aconteceu com Paulo em Filipos. Paulo então é preso com Silas, e ali eles começam a cantar, a louvar a Deus. É quando as cadeias caem por terra. O carcereiro, quando foi despertado, achando que os prisioneiros tinham fugido, pega a sua espada, e quando vai se matar, Paulo diz: não faz isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. Foi quando, irmãos, o carcereiro teve um encontro com o Senhor Jesus. Paulo e Silas pregam o evangelho para quem? Para o carcereiro e a sua família. E o carcereiro e sua família têm um encontro com o Senhor Jesus, e Deus continua a operar a obra ali. No outro dia, a autoridade romana chega e querem mandar Paulo e Silas embora. Não, pode ir embora. Paulo disse: nós não vamos não.
Vocês nos prenderam sem um julgamento, e diga-se de passagem, nós somos cidadãos romanos. E antes da prisão de Paulo, Paulo sofreu açoites com varas na cidade de Filipos e foi preso ao tronco no interior do cárcere. Paulo então diz: olha, querido, o que vocês fizeram foi errado, nós somos cidadãos romanos, e segundo a lei daquele tempo, cidadão romano não podia ser açoitado, e eles foram. As autoridades ficaram perplexas com o erro deles, e então foram lá e deram a palavra para Paulo e libertaram Paulo. E Paulo então segue dali, passa mais alguns dias, é quando ele vai rumo a Tessalônica e sai subindo aquela região toda. Paulo então, no versículo 3, ele está dizendo: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, desde aquele momento onde Deus trouxe a visão para eu estar com vocês, desde o momento que Deus transformou o coração de Lídia e Lídia abriu a sua casa, desde o momento que Deus transformou a vida daquela jovem adivinhadora e que nós fomos para o cárcere, e lá no cárcere o carcereiro teve um encontro com o Senhor e pregamos para a guarda pretoriana, e Deus trabalhou, e graças a Deus a igreja foi fundada ali em Filipos. Paulo então, irmãos, tinha muito o que recordar daqueles irmãos, de tudo que ele vivenciou, e posteriormente de todas as contribuições que aqueles irmãos fazem da vida, não é, e do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo, irmãos, ele está feliz, mesmo em meio ao cárcere, pelas lembranças e as recordações que eles tinham. Deixe-me dizer algo para vocês. Existem crentes que não conseguem trazer à memória as coisas boas vividas, porque Paulo, ele teria uma lista de más recordações. E por que eu vou me alegrar diante de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, da forma injusta como eu fui tratado, como eu fui açoitado, como eu fui preso injustamente? Que coisa terrível. Paulo, como um crente verdadeiro, ele traz à memória aquilo que dá esperança, e ele se alegrava no seu Senhor a despeito das circunstâncias, porque ele olhava, queridos, para um propósito glorioso de Deus em sua vida. Por isso, se você tem Cristo Jesus no seu coração, você deve olhar para a história da sua vida, você deve olhar para a história, para o seu passado, querido irmão, e trazer na memória, na lembrança, as coisas boas, e em como mesmo nos momentos ruins, Deus continuou no controle da sua vida. Olhar para o passado e ver a boa mão de Deus faz o crente se alegrar, irmão. Que eu e você tenhamos esta mesma atitude do apóstolo, de recordar com alegria os feitos de Deus em nossa vida. Às vezes estamos tão desanimados, tão tristes. Oh Deus, estou passando por isso. Pensa no que Deus fez na tua vida, querido. Se recorda de tudo que Deus fez. Ah, pastor, desde que eu aceitei o Senhor Jesus só houve tristeza. Lembre-se, tal como Lídia, um dia Deus trouxe luz ao teu coração, e você foi presenteado com o maior dom que o homem pode receber, o dom da vida eterna. Isso é motivo suficiente para você se recordar e se alegrar, e viver como Paulo diz, para sempre, com alegria em seu coração. Por isso, querido, podemos ver em Paulo esta atitude de dar graças a Deus pelas coisas recordadas. Crente verdadeiro lembra do que Deus tem feito por ele, e não se desanima apesar das circunstâncias da vida. Nós podemos ver no versículo 4 que Paulo estava feliz, e um outro elemento dessa alegria de Paulo era o fato dele interceder por aqueles irmãos. Pastor, orar pelos outros irmãos traz alegria para o apóstolo. Olha o que é que ele diz no versículo 4, leamos: fazendo sempre queridos,
nós podemos ver que Paulo fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Esta expressão fazendo sempre, ela traz a ideia de uma continuidade. Continuamente, esta é a ideia da expressão, o tempo verbal dela, continuamente Paulo, ele tinha uma atitude. Qual era a atitude que continuamente ele tinha? De em alegria suplicar por quem? Pelos irmãos de Tessalônica. Para vocês terem ideia, eu gosto muito do que Calvino diz. Calvino vai dizer o seguinte, que a alegria do apóstolo aponta para os feitos do passado, mas a oração aponta para a perspectiva futura. Atenção, o que Paulo tem em mente é o seguinte: Deus, eu estou feliz com tudo que eu recordo, mas quando eu olho para o futuro, eu não posso fazer outra coisa a não ser suplicar por eles. Alegro-me do passado, mas suplico e oro pelas vidas deles quanto ao futuro. Paulo, queridos, ele tem em alegria esse desejo e essa ação, na verdade, sempre suplicar. A ideia da súplica é de uma petição para uma determinada necessidade. É quando você pede a Deus algo, não é? Para que Deus venha suprir uma determinada necessidade. Paulo então ele está suplicando pelas necessidades dos seus irmãos. Isso ele fazia com alegria. Eu entendo, irmãos, e podemos ver nesse texto que ele faz isso sem distinção. Eu estou orando, né, pelo irmão tal, eu estou orando por fulano, ele vai fazer isso. Mas esta igreja, queridos, ela tinha uma característica, e eu quero dizer para vocês algo. Paulo, nos versos 1 e 2, ele não se refere a ele como apóstolo. E se você for ler outras cartas, em todas elas Paulo vai dizer: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E por que ele não se descreve como apóstolo? Porque aquela igreja era uma igreja tão amada. Aquela igreja era uma igreja que ele tinha uma intimidade tão grande, um afeto tão grande, que não havia necessidade dele referendar que ele era um apóstolo, pois eles eram conhecedores da autoridade que Paulo tinha. Paulo então, irmãos, ora com alegria por todos aqueles irmãos em suas orações. Paulo está feliz por interceder pelos outros. Permita-me ler algo para vocês, e eu quero que vocês reflitam sobre o que esse pastor vai dizer. Crentes que possuem a verdadeira alegria dada por Deus, não se concentram em si mesmos, nem em sua dor, ou nas suas circunstâncias difíceis. Na verdade, eles estão bastante preocupados com a dor de seus irmãos. Eles sentem todas as dificuldades, falhas e tristezas dos seus irmãos, e sinceramente intercedem por eles. Crentes infelizes são egoístas, orgulhosos, vingativos, e muitas vezes o seu egocentrismo inevitavelmente se manifesta na oração. O que é que Paulo está dizendo? Um verdadeiro crente é um crente que gasta tempo, não com as suas próprias necessidades, mas ele sente prazer e deleite em interceder pelas necessidades dos outros. Temos crentes que se dizem crentes que gastam sua vida de oração a pedir pelas suas necessidades. Eu não consigo imaginar Paulo, irmãos, naquelas cadeias, pedindo o tempo todo: Deus me liberta, Deus me solta. Não. Tanto é que quando Paulo foi liberto da cadeia em Filipos, eles estavam o quê? Louvando a Deus. Paulo, ele está feliz, pois ele tem a oportunidade de interceder pelos seus irmãos. Irmãos, vocês querem saber se realmente somos verdadeiros intercessores ou se somos egoístas, orgulhosos? Reflitam sobre suas orações. Eu acho interessante porque às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, e a culpa sempre é da outra pessoa. A pergunta que eu faço para você é: o quanto você tem orado por esse irmão?
O quanto você tem intercedido pelo coração dele, pela família dele. Ou você continua orando: Deus me dá paciência, Deus me ajuda, Senhor, Deus trabalha na minha vida. Gaste tempo intercedendo pelas necessidades dos outros, e Deus vai operar no teu coração, querido. Paulo, ele está feliz pela oportunidade de interceder pelas necessidades dos outros. Está triste, irmão? Coloca o seu joelho no chão e gasta tempo orando pelos teus inimigos, pelos teus amigos, por aqueles que te fazem sorrir, por aqueles que te fazem chorar, por aqueles que te abraçam e por aqueles que te perseguem. E você vai desfrutar da verdadeira alegria. Porque o crente que não intercede pelos irmãos é aquele crente que só olha para o seu umbigo e consequentemente vive cheio de mazelas e de problemas, porque não consegue viver a vida cristã como deveria. Pastor, tenho orado tanto pela minha vida, estou tão triste, passando por tanta coisa. Ore pelo seu irmão, interceda, seja um intercessor. É isso que Paulo fazia, e ele desfrutava de uma alegria mesmo em meio às prisões e às cadeias. Isso é inexplicável, somente sendo um dom do Espírito mesmo, para desfrutar de tamanho gozo e de tamanha alegria. Mas Paulo também estava feliz, e outro elemento dessa alegria dele era a alegria de ver a cooperação daqueles irmãos. Leamos o versículo 5, o que é que diz? Pela vossa cooperação Irmãos, Paulo manifesta a sua alegria ao seu Deus pela cooperação. A palavra grega aqui é koinonia, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É a palavra para comunhão. Traz a ideia, queridos, não é, de compartilhar algo em comum. Paulo está feliz porque aqueles irmãos compartilhavam aquilo que eles tinham em comum. Deixe-me dizer algo para vocês. Existem estudiosos que entendem que esta comunhão é simplesmente o fato de eu sou de Cristo, você é de Cristo, você foi lavado pelo sangue de Cristo, eu também fui, então nós temos uma comunhão no Senhor. Mas esta palavra, como a nossa própria tradução traz a ideia também de cooperação. E por mais que exista a comunhão em Cristo, aqui no texto aponta para uma cooperação no Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele saiu de Filipos, na sua segunda viagem, e ele foi para cidades como Tessalônica, mesmo Filipos sendo uma comunidade pobre, por assim dizer, ofertou a Paulo, quando Paulo estava em Tessalônica. Paulo ficou surpreso: meu Deus, essa oferta veio de onde? Veio lá dos irmãozinhos, lá da igreja de Filipos. Mas como é que pode? Aqueles irmãos tão necessitados. Sim, eles estão cooperando com o evangelho, com a causa. Depois, posteriormente, a igreja de Corinto. Paulo passou um tempo com a igreja, e para não arrancar o sustento da igreja, a igreja de Filipos manda outra oferta para Paulo. Era uma igreja que estava contribuindo, ofertando, cooperando para o crescimento do Evangelho. Nós podemos ver que pela vossa cooperação, então, não é simplesmente a comunhão em Cristo, mas também a perseverança deles. Em quê? Em fazer com que a causa e com que o reino de Cristo seja anunciado. Paulo fala desta cooperação nas coisas do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi o primeiro dia? O primeiro dia foi quando Lídia foi alcançada pelo Senhor, levou eles à sua casa e abriu as portas do seu lar para que eles fossem acolhidos. Talvez Paulo pense: poxa, desde o início vocês cooperaram, posteriormente até agora vocês permanecem perseverando.
conseguiram permanecer cooperando, envolvidos na causa do reino. Paulo então tem em mente, queridos irmãos, que aqueles irmãos, desde o primeiro dia, tiveram a prontidão em obedecer, e até agora eles estavam perseverando naquela obediência. Paulo se alegrava com a cooperação, com a comunhão daqueles irmãos. Queridos, eu vejo que nós temos perdido muito nesse sentido. Porque quando você chega aqui nesta igreja hoje, e você vê, por exemplo, pastor, que maravilha, ar-condicionado, cadeirinha, aguinha gelada, tem isso, tem aquilo, que bom. Quando você olha há 6 anos atrás, você vai se lembrar, quem sabe, de uma garagem, um pastor mais magro do que já era, agarrado num violão, com meia dúzia de crianças, fazendo um culto virado para o pôr do sol, com o sol na testa, sem estrutura nenhuma. Mas nesses anos, houveram muitos cooperadores, pessoas que se envolveram um pouco mais, outras que estão envolvidas até hoje, outras que se esfriaram um pouco mais. E talvez você chegue aqui hoje na igreja, irmão fulano, irmão Beltrano, a gente brinca dizendo assim, você chegou agora e já quer sentar na janela. Não dá valor àqueles que estão cooperando nesta causa, apesar das suas limitações há tanto tempo. Daqueles que, apesar das suas fragilidades e debilidades, têm a sua parcela de contribuição, e que nós olhamos para eles e só contemplamos as suas falhas, e dizemos, você poderia fazer muito mais. Alegremo-nos, irmãos, de ver o povo de Deus envolvido na sua causa, e cada um com seus dons e talentos contribuindo para o crescimento desse reino. Isso traz alegria ao coração desse pastor, isso deveria trazer alegria ao teu coração. Pastor, eu estou triste. Contemple o crescimento da obra de Deus aqui neste lugar, tal como Paulo contemplou na igreja de Filipos. Contemple que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, que tal como Paulo foi usado poderosamente por Deus, outros homens ainda hoje são usados, e que tal como Paulo tinha gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos, precisamos nos agradecer a Deus, ser gratos a Deus pela vida desta comunidade que tem cooperado para o crescimento do reino. Por isso, querido, que isso traga alegria ao teu coração, porque desde o primeiro dia até agora, o que eu vejo nesta comunidade aqui reunida, é uma comunidade que tem perseverado em viver o Evangelho de forma genuína, perseverado em não se vender, perseverado em buscar uma vida de santidade, perseverado em permanecer unidos em comunhão a despeito das dificuldades e das desavenças. É isso que eu tenho contemplado, isso que enche meu coração de alegria. Que você também possa contemplar, irmãos, contemplar este agir de Deus neste trabalho, e que isso também gere alegria em teu coração, e que isso possa alegrar o teu coração, em nome de Jesus. Paulo não para por aí. Paulo, ele segue um pouco mais. Se por um lado, a alegria dele imediata era por ver a preservação e a cooperação daqueles irmãos, há uma razão final para a alegria de Paulo. Porque Paulo, ele contempla a perseverança da igreja, mas ele sabe que aquela igreja está debaixo do quê? Da preservação divina. Por isso a alegria de Paulo está relacionada à preservação de Deus sobre a vida daquela igreja. Ele diz isso no versículo 6, leiamos: estou plenamente certo . Amados, Paulo está plenamente certo. A ideia aqui é que Paulo está convencido. A expressão traz a ideia de que ele foi persuadido a crer naquilo,
e que agora ele tem uma convicção dentro dele. E qual é esta convicção interna inabalável que ele tem? De que aquele, ou seja, Deus, que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Queridos, esta expressão começar é uma expressão grega que traz, na verdade trata-se do que nós chamamos na língua portuguesa de um verbo composto. Traz a ideia de começar de dentro. E olha como isso é importante, que numa leitura superficial nós não vemos. Lembre-se de Lídia. É um exemplo daquela igreja. Paulo pregou. Vamos lá em Atos 16. Eu quero ler com vocês o que é que Deus fez com aquela mulher. Atos 16. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos cultuava, nos escutava. O Senhor lhe o quê? Lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O fato dela ser uma mulher crente, temente a Deus, era a ideia de que ela era uma uma mulher grega, que tinha se convertido ao judaísmo, era um prosélito, e que ela então estava cultuando a Deus, mas ela na verdade não tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Precisou Deus fazer o quê? Abrir o quê? Seu coração. É esta a ação que Paulo está apontando no versículo 6. Aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que começou a fazer algo de dentro de vocês, ou seja, a obra da salvação começada por Deus dentro dos seus corações, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta obra vai ser o quê? Completada. E a expressão aqui traz a ideia de algo que foi completo, totalmente concluído. A obra que Deus começou no coração do crente, Ele vai concluir. A obra que Deus começou no coração da vida daquela igreja, daqueles irmãos, Deus vai concluir. O que Deus começou na sua vida e na minha vida, Ele vai terminar. E Paulo então ele se alegra, irmãos, em ver a perseverança daqueles irmãos, mas na verdade Paulo se alegra por saber o quê? Que existe um Deus que está preservando eles. Existe um Deus que começou a obra e que esse Deus está cuidando deles, e o Deus que começou vai concluir esta obra. Até quando? E aqui é um momento escatológico, até a volta de Cristo esta obra vai ser concluída. Entenda, irmãos, você já foi salvo em Cristo, você já foi declarado justo, e por isso esta obra começou. Mas a gente ainda passa pelas mazelas da vida. Enquanto vivemos nesse mundo, e até mesmo enquanto formos para o céu nesse momento agora, nós ainda não estaremos desfrutando plenamente de tudo que Deus tem para a gente, porque ainda é necessário que Ele volte, e que tenhamos os nossos corpos ressurretos, e então nós habitaremos eternamente no novo céu e na nova terra. Esta consumação final, este complemento final é que Paulo está mostrando. Deus começou algo na vida de vocês, e Ele vai terminar. Isso deve gerar alegria em nossos corações, como gerou no de Paulo. Existe um comentarista chamado Barclay. Ele entende que essas expressões começar e completar eram expressões que apontavam para o início e para o final de um sacrifício, mostrando que a vida do crente, do momento que ele é chamado até a glória eterna, é uma caminhada de sacrifício vivo ao nosso Deus. É uma caminhada em meio à luta,
É uma caminhada em meio às dificuldades. E Paulo, lembre-se, estava preso. E lembre-se, Paulo havia sido açoitado, Paulo havia sido apedrejado, Paulo havia sido passado por naufrágio, Paulo tinha sido tirado morto de uma cidade. Deus operou um milagre na sua vida. Paulo passou por tudo isso e Paulo estava feliz, porque a sua alegria não era circunstancial. E ele sabia que o Deus que começou a obra na vida daquela igreja ia terminar. Querido, isso gera alegria em nossos corações. A minha vida, a minha história não está em minhas mãos. O meu futuro, o meu passado nunca esteve e nunca estará em nossas mãos. Isso traz alegria, porque, como diz o Packer, se a chave da minha história, do meu futuro tivesse em minhas mãos, quão infeliz e triste eu seria, porque somos falhos e pecadores. Nós começamos a fazer alguma coisa e deixamos pelo caminho. Você já fez isso? Começou a fazer algo, empreendeu algo, e até hoje você olha para aquela obra inacabada. Rapaz, eu nunca terminei de pintar essa parede, nunca terminei de consertar aquilo, eu nunca terminei de arrumar isso, eu nunca terminei de guardar aquilo. O nosso Deus não é assim. O Deus que começou, Ele vai acabar. Calvino aponta aqui para o término do conflito. Um dia as lutas cessarão, um dia as lágrimas cessarão, e até esse dia chegar, encha o seu coração de alegria, sabendo que o seu passado, o seu presente, o seu futuro, a sua história, a sua vida não está em tuas mãos, está nas mãos do Senhor. Isso gera alegria e esperança em nossas vidas. Por isso se alegre, irmão. Se alegre, porque certamente todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É quando, nos versículos 7 e 8, ele vai mostrar a intimidade que ele tinha, o afeto com esses irmãos, quando ele diz, leiamos: aliás, Paulo, ele agora vai dizer o seguinte, irmãos: é justo eu pensar assim de vocês. Esta expressão traz a ideia de algo que é reto, algo que é correto, mas traz consigo algo mais. Não é algo que é simplesmente esperado que se faça, mas é algo que era necessário que se fizesse. Paulo então não está fazendo algo que simplesmente era esperado. À luz do que Filipenses fez, é esperado que você faça isso. Paulo está mostrando que não era simplesmente esperado, mas era necessário que Paulo fizesse o que ele estava fazendo, suplicando, sendo grato a Deus, alegre, porque Paulo vai dizer: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. O pensar traz a ideia do intelecto, da mente, mas quando ele traz esta expressão coração, elas caminham juntas. É o centro das emoções de Paulo, é o centro que controla a vida do apóstolo. E no centro de Paulo vai dizer que é justo, porque ele tem pensado sobre eles no seu íntimo, tem se alegrado à luz de tudo que ele tem feito, que esse sentimento é algo do coração. E sabe por quê? Paulo vai dizer: porque seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Há quem diga que Paulo, quando esteve preso, ali aqueles 2 anos em Roma, a primeira prisão dele em Roma, a igreja de Tessalônica o assistiu, a igreja de Filipos o assistiu. Essas expressões que são usadas aí, defesa e confirmação, são expressões jurídicas. Provavelmente, quando Paulo,
não é, teve que defender o evangelho diante lá, não é, dos romanos, quando a sua causa foi julgada, quando ele permaneceu preso, nas suas defesas, esta igreja estava junto com ele. Esta igreja estava no momento de defesa. Essa igreja estava no momento em que ele estava, não é, confirmando o evangelho diante das testemunhas. Essa igreja caminhou junto com ele, nas suas algemas, na sua defesa, na confirmação do evangelho. Por isso esse sentimento que Paulo tem é um sentimento muito profundo. E é justo então Paulo se alegrar, é justo então Paulo suplicar por eles, é justo então Paulo falar a respeito desse sentimento tão profundo. É Paulo quando então ele vai dizer: olha, vocês são participantes desta graça comigo. É quando ele chama Deus para ser testemunha dele, diz: pois minha testemunha é quem? É Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. Paulo tinha saudade daqueles irmãos. Eu não sei se você já sentiu saudade de alguém, irmão. É um sentimento assim, é estranho. Não sei. Paulo estava apontando aqui para as emoções dele. Eu estou preso e eu sinto saudade de vocês. Esta expressão ternas, né, ternas misericórdias, é a ideia de entranhados, é a ideia dos órgãos internos de um homem, aponta para as suas emoções. Algumas traduções traduzem aqui como o afeto. Paulo sentia algo muito profundo por esses irmãos, e ele se alegrava desta amizade. Paulo se alegrava desse companheirismo, desse amor, porque ele diz aqui que esse amor que ele sente, esse entranhado afeto é de Cristo. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer: o amor que Cristo tem por vocês é semelhante ao amor que eu sinto por vocês. Paulo tinha uma ligação muito grande com aqueles irmãos, e seu coração estava muito feliz. Aqueles irmãos decepcionaram Paulo depois, em alguns momentos, fraquejaram, sim. E aqui, irmãos, eu vejo o seguinte: os nossos relacionamentos muitas vezes têm feito a gente mais se entristecer do que a gente se alegrar. Sabe por quê? Porque os nossos relacionamentos são condicionais. Eu gosto do irmão fulano porque ele me entende. Eu gosto de Beltrano porque ele faz isso comigo. Eu gosto de Cicrano porque ele é assim. A gente se bate, a gente se entende. Irmãos, essa terna misericórdia de Cristo aponta para o que o Paulo, eu sinto por vocês, irmãos de Filipos, o que Cristo sente por mim, sente por vocês. É algo muito verdadeiro, é um amor muito profundo. Independente se vocês vierem a falhar comigo ou não, eu continuo amando vocês. Independente das circunstâncias que venham nos separar, eu continuo amando vocês. E eu me alegro nisso. Eu tenho, irmãos, dois amigos muito especiais. Um deles é o Alci. E a gente passa assim, muito tempo, às vezes, sem se falar, sem se ver. Às vezes a gente dá uma furada assim um com o outro, entendeu? Dá, como diz a nossa irmã da luz, dá uma mancada um com o outro. E sabe, a gente não fica remoendo aquilo não, irmão. Ai, meu Deus, esse irmão faz isso comigo. Não. Sabe o que é que eu trago à memória? As recordações que nós vivemos, que nos momentos difíceis eram eles que estavam do meu lado, de como Deus construiu esta amizade, de como nós fomos, forjados pelas lutas da vida, e que venha o que vier, isso permanece. A minha oração é para que nesta igreja Deus forge os nossos relacionamentos.
ao ponto de nós sentirmos saudades uns dos outros. Eu chego na segunda-feira e fico fazendo lá em casa, pensando, rapaz, ontem fulano não veio, Beltrano não veio, mas rapaz, ciclano faltou, tal. Quantas vezes nós saímos daqui da igreja e nem sequer sentimos falta daquele que nós o temos por irmão. Por isso tu anda triste, querido. Por isso tu anda decepcionado com o evangelho. Por isso tu está pensando em abandonar a fé. Sabe por quê? Porque a sua atitude é uma atitude egoísta. E o verdadeiro crente não age assim. O crente quer servir, o crente quer dar, o crente quer viver o amor independente do que façam comigo, independente de como me retribuam, independente do que faço, do que me cuspam, do que me preguem, do que façam comigo. Eu vou fazer diferente. Paulo fez, e no caso de Filipos foi correspondido. Mas não pense que essa atitude de Paulo era circunstancial, porque a igreja de Corinto, que estava uma bagunça, Paulo demonstra o afeto. Paulo demonstra uma amizade genuína, que só Cristo pode dar também para aqueles irmãos. Por isso, irmãos, eu vejo que a gente tem perdido muito. Temos perdido muito como igreja do Senhor, quando deixamos que os nossos relacionamentos sejam fardos que nós mesmos colocamos, ao invés, de desfrutarmos daquilo. Eu vou dar um exemplo prático e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu me lembro, sexta-feira, estava falando com o Leandro ontem nós iríamos estar ensaiando. Disse para Leandro, depois do ensaio, o meu cunhado está fazendo um negócio ali que vai ter um brinquedo de umas crianças. Como a gente já ia estar aqui, vamos dar um pulinho lá. Aí ele disse, beleza, pastor, bora. Quando chegou ontem à noite, disse, aí Leandro, bora? Pastor, eu me esqueci, pastor. Eu digo, não acredito não, irmão, pelo amor de Deus. Desce um cano no teu pastor. Queridos, por bem menos, tem irmãos que ficam intrigados. Sabe o que é que eu faço? Eu faço com os outros aquilo que eu gostaria de fazer comigo, que é o que Cristo nos manda. No dia que nós vivermos assim, nós vamos ter verdadeiras amizades e relacionamentos saudáveis. Enquanto não agirmos assim, teremos relacionamentos pesados, tristes, cheios de fardo. E digo sem medo, a culpa não é do seu irmão, não, a culpa é sua. Porque o verdadeiro modelo de Cristo e o verdadeiro amor não é pelo que fazem comigo, mas é por aquilo que foi começado de dentro. Então vai ser vivido, independente do que vocês façam. Faça a sua parte e desfrute da verdadeira alegria que só Cristo pode dar, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. E Paulo então encerra com uma oração. Não vou poder expor esta oração, mas vamos pelo menos ler a oração final que Paulo faz nesse momento de graças a Deus por esses irmãos, quando ele diz, vamos ler? E também Paulo, nesse momento final de ações de graças, ele termina dizendo, Deus, me livra daqui. Deus, me liberta dessas algemas. Deus, olha, que o Senhor provenha todas as minhas necessidades, que o Senhor me faça prosperar, que eu possa ser liberto daqui. Não. A oração de Paulo é para que o quê? Para que o amor naqueles irmãos possa o quê? Possa aumentar mais e mais. E que eles então, provem no meio deles as coisas excelentes de Deus. Que eles possam viver cheios do fruto da justiça.
Paulo encerra este momento inicial orando para que o amor de Deus abunde, que o conhecimento e o discernimento naquela igreja abunde, mostrando a sua alegria de interceder por aqueles irmãos. Eu queria concluir, irmãos, esta mensagem esta noite. Queria concluir dizendo para vocês que isso é apenas o início do que vamos ouvir em Filipenses sobre uma alegria verdadeira. Muitos têm buscado nas circunstâncias uma alegria que eles não podem ter. Hoje nós podemos ver elementos desta alegria de Paulo, que vivamos isso também em nossa vida, e que você saia daqui esta noite gravando algo em seu coração. As alegrias de uma pessoa que não é crente, ela deve vir do exterior. Ou seja, uma pessoa que não é crente busca uma alegria no quê? No relacionamento, no trabalho, nas coisas. Isso é de uma pessoa que não é crente. Mas a do crente verdadeiro, essa vem de dentro. Apesar das inevitáveis tristezas que teremos, das decepções uns com os outros que nós teremos, das dores da vida que certamente nos acompanharão, os crentes podem estar, como Paulo diz, sempre alegres. Sabe por quê? Porque a alegria bíblica não é baseada em circunstâncias. A alegria bíblica é um dom de Deus. E se você tem Cristo no seu coração, você pode desfrutar desta alegria. Não importa a luta que você está enfrentando, as dores, as enfermidades, os flagelos, você tem algo que foi começado dentro de você e que Deus vai concluir. E enquanto caminharmos neste sacrifício vivo, santo e agradável, caminhemos com alegria em nossos corações, porque o maior milagre Ele já fez em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, temos muito, ó Deus, que aprender com o apóstolo Paulo. Temos muito, ó Deus, a ser desafiados por estas palavras. Aprender, ó Deus, a viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Talvez tenham pessoas esta noite, ó Deus, que ainda não desfrutam desta alegria. Ó Deus, que o Senhor, tal como fez com Lídia, traga o entendimento a esses corações. E que hoje, Pai, eles se arrependam dos seus pecados e desfrutem daquela alegria, daquela paz, daquela graça que somente o Senhor Jesus pode dar. Para nós, ó Deus, que fomos alcançados por Cristo Jesus e que durante muitas vezes em nossa caminhada temos nos desanimado, que ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, que ao olhar, ó Deus, para aquilo que encheu o seu coração de alegria, venhamos nos humilhar diante do Senhor, destronar os nossos ídolos, deixar todo o orgulho, Senhor, de lado, deixarmos de sermos egoístas, deixarmos de nos preocupar tantos com nós mesmos, ó Deus, e desfrutarmos, ó Deus, daquilo que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. Uma alegria que não é pautada nas circunstâncias que estamos vivendo, mas pelo fato de termos Cristo em nossos corações. Que mesmo em meio às cadeias, louvemos. Que mesmo em meio às enfermidades, nos alegremos. Que mesmo em meio às lutas, glorifiquemos. Que mesmo em meio, Pai, o vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum. E nos alegremos, porque o Senhor nos sustenta. Gera alegria e transforma os nossos corações, nos desafiando a viver o amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém.